E sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. É uma mulher que eu particularmente admiro, já acompanho. E quando eu tive a oportunidade desse encontro, eu confesso que, assim, cheguei ao auge da minha carreira, né, gente? Como podcast, assim, cheguei ao auge da minha carreira. É uma mulher forte, é uma mulher que encontrou na sua profissão uma forma de, eu digo, até de ajudar as pessoas, né? Porque ser jornalista e se encaminhar para uma outra vertente da investigação, da parte criminal, de todos esses eventos que a gente enfrenta na nossa sociedade, é um ato, além de tudo, além da competência, de coragem. Então, eu tenho um prazer de apresentar para vocês a Carla Albuquerque, essa jornalista incrível, que eu convidei, inclusive, para abordar esse tema que está tão em alta, tão em evidência, que é bullying, cyberbullying no ambiente, não somente escolar, mas nosso objetivo hoje é trazer para esse campo das relações família-escola, especialmente com esse boom que está a mídia em relação à série Adolescência. Carla, muito obrigada por sua presença, seja bem-vinda. E eu espero que você possa, aliás, eu sei que você vai contribuir muito com toda a sua bagagem, que eu sei que você tem, e com toda essa humildade que você disponibiliza o teu conhecimento para nós. Sou eu que agradeço, vou lhe chamar de linda, porque é uma mulher linda. Não só bonita por fora, mas assim com uma beleza incrível, porque também escolheu um trabalho que é desafiador. O seu trabalho também é muito importante. A gente tem que agradecer o trabalho aqui da doutora Linda, que trabalha ali juntamente com as escolas. E eu fico aqui aberta para poder contribuir. A gente já vem fazendo esse trabalho aí que é bastante intenso. Trabalhamos na área do jornalismo investigativo, a gente investiga de verdade, principalmente porque somos independentes, isso nos dá a questão da liberdade, né? Da gente não temer aquilo que a gente vai encontrar, nem quem são as pessoas que nós vamos incomodar, porque a gente incomoda bastante também. E esse é um trabalho que acabou, né, quando a gente para pensar nesse universo de crimes digitais e universo de jovens, ele acabou me levando para um outro local, né? Que não é só o local do jornalismo. Hoje eu faço um trabalho bastante grande que eu digo que se tornou, inclusive, meio que um propósito de vida, né? Porque nós não podemos virar as costas para esses jovens são muito importantes, e a gente tem que entender que nós somos os adultos hoje, mas esses jovens, né, esses adolescentes que estão aí entrando na vida jovem, eles serão os adultos de amanhã. E que sociedade é essa? Que, né, está tão próxima, que está nos esperando. O que a gente vai encontrar ali se nós não cuidarmos desses adolescentes de hoje? Ô, Carla, antes da gente entrar propriamente nessa questão, me fala como que você escolheu estar, por exemplo, nessa fase, escolher ser independente, estar num canal próprio. Acho que você tem mais de 2 milhões de seguidores, né? Isso, a gente já tem quase isso lá. O que acontece? Eu trabalho na área do audiovisual, Linda, há 35 anos. Então, assim, eu trabalhei em grandes emissoras de televisão no Brasil e fora do Brasil. Eu trabalhei muitos anos nos Estados Unidos também. Quando eu retorno por uma decisão pessoal da minha vida, eu retorno querendo estar na área da produção independente, né? Então, naquele primeiro ter momento... essa liberdade, né? Exato, de ser você. Exato. De imprimir a tua personalidade. Exatamente. De poder fazer diferença, né? E não fazer mais do mesmo. Sim. E o que acontece? A minha formação é em jornalismo, mas eu vou voltar a mergulhar no jornalismo com mais profundidade quando eu retorno dos Estados Unidos, né? Já tinha passado por todas as áreas da produção audiovisual e quero estar mais presente. E sempre foi no investigativo, criminal? Sempre. Como que você chegou assim? Não. Eu sou corajosa. Porque, Não. vamos combinar, né, Carla? Não é fácil. Não. Para uma mulher? Para uma mulher. Não, nada fácil. Né? Não é fácil você não é escolher. Um homem, imagina uma mulher. Não ficar só ali escrevendo e ok, né? Dependendo de outras pessoas. Você encarar isso e falar, eu quero e vou a fundo, e eu sei que você vai em delegacia, eu sei que você tem contato com pessoas Sim. poderosas, eu sei que você entra onde tiver que entrar, atrás da verdade e atrás de entender a logística de tudo isso. Eu já falei algumas vezes, mas repito aqui, né?
A gente traz o primeiro programa de realidade policial para o Brasil, que é a Operação Policial. Isso começa lá em 2006 e deste programa que vão nascer vários outros, inclusive os investigativos. Eu sempre fui muito apaixonada pela área de investigação e na época, né, imagina de faculdade, eu era, assim, fã absoluta, né, do Goulart de Andrade, que para mim é um dos maiores investigadores que o Brasil já teve. Sim. Ele ia em qualquer lugar, não tinha um espaço que aquele homem não entrasse, não tinha assunto tabu, e aquilo me chamava muito a atenção. Ele conseguia entrar, né? Exatamente. Onde ninguém conseguia, ele conseguia. Mas é tabu e é ali que eu vou estar. Entende? E eu falava assim, e aquilo me impressionava muito. Eu falei, que coragem. E vamos lembrar que numa época que a gente não tinha streaming, não tinha nada digital. Então, para você assistir um programa, você tinha que assistir naquele momento, senão você perdia. E eu estou falando das sextas-feiras à meia-noite, que era o programa do Comando da Madrugada, para quem... Eu lembro. Da nossa da época, a gente lembra. E aí eu deixei de sair muitas noites para não perder o programa do Goulart de Andrade, que eu achava assim, gente, isso é fantástico, é fabuloso. Então, ele me inspirou muito, né? Muitas pessoas perguntam o que te inspirou. É lógico assim que a gente às vezes passa por momentos da nossa vida que são traumáticos e será que é aquilo que inspirou a Carla ou não? E até deixo aqui, né? Muitas pessoas me perguntam por conta da história da Daniela Pérez, né? Eu trabalhei com ela nos últimos momentos de vida dela, filha da Glória. Mas não foi por conta do crime da Dani. Aquilo, muito pelo contrário, aquilo me deixou num momento muito desafiador da minha vida, sabe? Sim. Foi muito difícil lidar com aquilo tudo. Mas aí, indo para os Estados Unidos, né, com um boom de programas de realidade policial, e eu sempre gostei desse universo, eu assisto absolutamente tudo, de ficção, documentário, bom, ruim, eu gosto do gênero. E foi quando, junto com aquela coisa mais da minha adolescência, da minha juventude, eu acho que quando eu falei, eu estou voltando para o Brasil, eu acho que eu quero fazer isso, eu quero mergulhar nesse universo investigativo e policial. E aí, o que acontece? Nasce o Operação, da Operação vão nascer vários outros filhotes, e um deles é a Investigação Criminal, que é um programa mais investigativo, documental. E ali que eu estou voltando para as minhas origens do jornalismo, porque eu passei muito tempo da minha vida produzindo aqui no Brasil. Então você, na verdade, escolheu esse ramo. Escolhi. Não foi isso, porque às vezes acontece, tanto na advocacia, enfim, qualquer profissão, da gente, sem querer, ir para um braço de uma dessas. Você realmente fala, não, eu quero, isso que eu quero e vou exercer. E eu acho que essa é a grande diferença do trabalho que eu faço. Muitas pessoas não escolheram estar nessa área. Elas estão nessa área porque ou não conseguiram estar na outra área que elas gostariam de estar, ou porque agora está na moda, né? Então tudo que é policial chama muita atenção. É que, na verdade, acho que você é missionária, né? Porque existe aquela questão de ser o mercenário, de ser, né? Por exemplo, o mercenário, assim, na minha profissão tem muito isso. Não, eu vou atuar em tal área porque é uma área que dá dinheiro. Então, você deixa o teu desejo, a tua vontade de lado. Eu acho que até por isso que as pessoas acabam adoecendo no exercício das suas atividades, das suas profissões, justamente porque não faz aquilo, não tem prazer no que faz. Faz por uma condição, talvez, né? É verdade. E eu vejo isso em você, que você é missionária. É verdade. Já sentiu medo? Já foi ameaçada? Várias vezes. Medo a gente sente... Eu sou advogada, eu sou ameaçada, gente. Quando eu vou fazer uma simples inadimplência de um devedor, você acha? Então, mas assim... O medo, ele também, conversando até, porque assim, eu digo que o nosso trabalho tem... eu tenho o privilégio de lidar com muitas pessoas interessantes, né? E aí eu tive com um psiquiatra, ele falou, Carla, o medo ele é super importante, porque o medo te faz sobreviver. Então, quando a gente entende que o medo faz parte da vida também, a questão é não tirar o medo vamos dizer ali, daquela régua que seja tolerável, né? Sim. Então, assim, sente alguns momentos... como diz na minha terra, não se afoita. E eu aprendi na minha profissão também, na área onde eu estou, a tratar tudo com muito respeito. Então, quando a gente vai tratar de um caso criminal, né? E que, enfim, envolvem até... Eu já lidei com casos que a gente lida com criminosos muito perigosos. O que acontece? Todo mundo quer ser tratado com respeito, inclusive o próprio criminoso. E ele sabe... Olha, eu cometi um crime.
Ele sabe que se ele for pego, ele terá que responder por aquele crime. O que vai incomodar, que a gente sente, né, as pessoas, é quando você trata com desrespeito, Sim. quando você trata com deboche, e aí é que vem aquela quantidade de ameaças. Você mexe com a dignidade da pessoa, independente da sua índole. Exatamente. Então você vai mexer, imagina, com uma pessoa que tem má índole e você vai debochar dessa pessoa, você vai fazer pouco caso, aquilo pode se voltar contra você. Não é uma estratégia muito inteligente. Então, assim, ao longo da minha jornada, eu aprendi a tratar todo mundo com o devido respeito, né? Lógico que... É por isso que você é tão valorizada, né? Tão quista, né? É verdade. E mais ainda, sabe, Linda, aprendi a ouvir o contraditório. Que isso também é muito... E eu aprendi com vocês, advogados, porque não existe, às vezes, uma verdade absoluta, né? Então, assim, se eu não consigo ouvir o outro lado, e quando a gente dá oportunidade para todos os lados falarem, e você deixa ali para que, né, as pessoas, a sociedade, para que eles escolham, né? Façam as suas escolhas. Senão você acaba se tornando uma pessoa, uma jornalista, exatamente, declinada a ser parcial só porque aquela pessoa te procurou para uma reportagem, por exemplo. Então, eu acho que não faz... Primeiro que não consigo te ver nessa posição, porque não faz parte do teu caráter, né? E aí, isso é muito importante, a gente dar espaço para que todas as pessoas possam falar. Já chegou em alguma situação de você falar, não vou fazer essa... Olha, eu apurei, eu ouvi o contraditório, eu dei o direito à ampla defesa e o contraditório, e eu percebi que a tua história não é bem assim. Já aconteceu de você declinar de uma... Muitas vezes, porque o que acontece? Quando a gente está fazendo uma apuração de uma história, né, de um caso, o que acontece? Você vai ouvir vários lados. E, enfim, você ouviu o lado A, daí você vai ouvir o lado B. O lado A vai te trazer, olha, então tá bom. E às vezes tem um lado C, né? E pode ter o D, o E e o F, né? E você pede para que aquela pessoa traga as comprovações do que ela está falando. Porque imagina eu chegar aqui e começar a contar histórias sobre você. Não, porque, olha, veja, a Linda fez isso. Aí a pessoa que está aqui me entrevistando, mas você tem a confirmação de tudo isso? Não tenho. E você não apresenta, eu posso simplesmente estar querendo, né, macular a sua imagem. Então, isso acontece muito. Então, a gente sempre pede sabe, principalmente a materialidade daquilo que as pessoas estão nos trazendo. Então, olha, que história é essa? Vou ouvir o teu depoimento, é super importante, principalmente quando a gente está falando de casos gravíssimos, né, de crimes graves, a gente também sempre vai ouvir ali os advogados, né, todos os atores que estão dentro daquele caso, mas a gente vai pedir as comprovações. Então, me traga, né, materialidade, documentos que comprovem o que você está me falando. Você falando isso, me lembrei agora, vindo para cá, estava ouvindo no rádio, que eu acho que a Record... no Balanço Geral, uma coisa assim, que acusou também exatamente isso. Teve uma reportagem e eles simplesmente acusaram a outra pessoa de ladra. Uhum. E a mulher foi e provou que ela não cometeu aquele crime que o outro estava acusando. Então, faltou justamente isso, apurar os fatos e as provas, né? Trabalhar com as provas. Exatamente. A gente precisa trabalhar com provas e a gente precisa entender que a nossa palavra tem um peso muito grande. Então, dependendo daquilo que eu traga, daquilo que eu leve como informação, eu posso estar destruindo a vida de alguém. Então, assim, eu não tenho esse direito nunca me foi dado. O direito que eu tenho é o direito a repassar informação de qualidade, a trazer informação de qualidade. E o que é informação de qualidade? Eu tenho depoimento, eu tenho aqui documentos, eu tenho materialidade, eu tenho tudo que... E, lógico, em determinados momentos a gente vai estar ali, né, dando, né, e resguardando o sigilo da fonte, a gente sempre explica isso. Muitas pessoas têm medo, falam, olha, eu posso ser ameaçada, a fonte será resguardada, ela fica em sigilo, mas a gente precisa confirmar as informações. Porque hoje, Linda, o que mais existe, infelizmente, né, eu não posso chamar isso de jornalismo, isso é especulação, é lacração. Então, são histórias mal contadas, inventadas. Que a gente vê tanto, né? O tempo todo. E hoje, o que acontece, muitas pessoas não se dão conta, né? Eu posso falar, porque eu tenho vários amigos, né, da área dos podcasts também. Então, de repente, vai lá uma determinada pessoa, um determinado jornalista, começa a contar uma história que não é bem verdadeira, mas o advogado está ouvindo. Ele está só esperando o momento, mas como é que é? Isso aí existiu mesmo, eu posso te dizer, porque a gente já, né, teve em nossas mãos ali
vários processos aonde... que absurdo é esse? Tem um até que eu posso trazer aqui, que ficou muito famoso, que foi aquela história da mulher da casa abandonada. Nossa, eu lembro. Então, e no podcast foi dito que ela era uma procurada do FBI. E eu achei aquela história tão descabida, né? Que eu falei, bom, eu achei o podcast inteiro meio descabido, né? Porque começava a falar de casas abandonadas. O que a gente mais tem em São Paulo são casas abandonadas, né? Então, principalmente naquela região onde estavam apontando... Era só porque ela morava de forma isolada, né? Aí... E começou com uma questão, né, dela ter cometido crimes, e, enfim. Eu falei, essa história está estranha, essa história está estranha. E eu falei, eu quero apurar, porque todo mundo começou a falar sobre isso, né? Então, falou, vamos fazer o levantamento também. E eu entrei em contato com o FBI para perguntar se a Margarida tinha sido procurada, se ela, em algum momento, tinha estado na lista de procurados do FBI nos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu. Olha... Inclusive, eles me mandaram um documento, eu pedi, não, por favor, me manda essa comprovação, sim, porque aqui no Brasil está sendo falado. E foi um mal-estar horroroso, porque as pessoas, não, mas o podcast está dizendo que ela foi procurada. Ela nunca foi procurada, nem pelo FBI. Só que até comprovar que ela não foi, ela não tinha cometido crime, imagina a repercussão de tudo isso. Exatamente. O marido dela, sim, né, foi condenado, inclusive foi processado pelo crime, análogo à escravidão nos Estados Unidos. Mas o marido dela, não ela. E ela nunca fugiu, ela nunca foi foragida. Ela volta para São Paulo porque o pai dela estava muito doente. E, nitidamente, quando você olha para a figura desta mulher, da Margarida, ela é uma mulher que deve ter algum transtorno de saúde mental. Assim, uma pessoa que vive, né, nas condições que ela estava, isolamento, naquela casa, sabe, que chegaram a comparar ela com fantasma, porque ela usava muito protetor solar, não era? De acumulação, ela usava tipo um creme muito esbranquiçado. Ela vivia num ambiente cheio de acumulação, de lixo, de completo abandono. Então, assim, a primeira coisa que eu, inclusive, fui ver aquele imóvel onde a Margarida morava, isso que eu digo, ó, você que é advogado, você vai entender, ele era inalienável, intransferível, ou seja, ninguém podia mexer naquele imóvel. O pai deixou gravado, né, que somente após a morte dela, enfim, os herdeiros é que poderiam dispor daquele imóvel. Então, aquele imóvel estava com ela. E vamos além. A única maneira dela perder aquele imóvel que estava no nome dela é se ela não pagasse os impostos. Sim. Nós fomos checar, todos os impostos daquele imóvel estavam pagos. Apesar dela viver naquela condição extremamente precária, né, insalubre, estava tudo pago. Inclusive porque ela é dona ali da grande maioria daquelas casas que ficam atrás na rua Tinhorão, ali na área de Higienópolis. Então, ela recebe o dinheiro, ela paga os seus impostos, ou seja, nunca foi procurada pelo FBI. Não existe nenhum apontamento negativo contra ela, na verdade. Não. Nem financeiro, né? Não, nem financeiro, nem na questão criminal, dos recordes lá nos Estados Unidos. E assim, a única coisa que você vê nitidamente é que é uma mulher que precisa ali, né? De ajuda emocional. Exatamente. Principalmente na área de saúde mental. Agora, falando dessa questão de saúde emocional, o meu seguidor deve estar perguntando, mas o que tem a ver essa jornalista maravilhosa com o seu podcast que é voltado para a área da educação? Gente, tem tudo a ver. Porque essa mulher, ela também ela tem muito a contribuir, principalmente com você, gestor. Carla, tá dando o que falar essa questão dessa série que traz à tona algumas questões sobre bullying, cyberbullying, símbolos de internet que, sinceramente, nem eu sei, nem sabia, né? E as relações da família. Então, dentro da tua experiência, dentro desse trabalho, que eu sei que você faz um trabalho com jovens que têm, né, tendência a suicida, todo esse trabalho que envolve essa questão emocional dessas crianças, de adolescentes, eu gostaria que você, por gentileza, contribuísse conosco aí sobre a tua vivência
E o que você considera, assim, sob o seu ponto de vista, né, essa expectativa tua, do que leva esse jovem a chegar a esse ponto? O porquê que hoje um jovem simplesmente, com um não que o pai diz, não vai pegar o celular, me dá aqui que você está de castigo, já é um motivo para ele querer se suicidar? Então, quando a gente olha a série Adolescência, primeiro dá parabéns aí para a Netflix, uma série belíssima, muito bem produzida. Mas a gente precisa fazer o primeiro parênteses aqui. A série não mostra nem 3% do problema. Aquilo é um recorte muito pequeno. O problema é gigante, Linda. Ele é muito maior do que aquilo que a gente assiste na série. Mas a série é importante porque ela trouxe o assunto para a mesa, para dentro de casa, para que os pais pudessem debater com seus filhos, as escolas, as empresas, a sociedade, alertar, né? O poder público. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu venho fazendo o trabalho em relação a esse tema já há algum tempo, caí, né? Digo que no começo foi meio de paraquedas, agora eu já estou lá dentro e não tem mais como você sair, né? Você já andei um pedação desse túnel, não há volta, até porque as vítimas é algo que mexe muito comigo. A gente está falando de pessoas muito jovens que estão precisando de muita ajuda. E você vai, assim, esse trabalho você faz, obviamente, junto com a Secretaria de Educação. Com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Segurança. Conselho Tutelar. Com os órgãos, né? Com vários órgãos públicos, né? A gente tem ali muita ajuda da área de tecnologia. Hoje existe aí um braço bastante forte, um instituto foi criado para trabalhar com esse assunto, com esse tema, que é o Instituto Aegis. Dentro dele tem um grupo gigante da área de cibersegurança, que trabalha no monitoramento 24 horas, 24/7 de todas essas plataformas, para, inclusive, né, interromper questões gravíssimas, como ataques em escola, estupros virtuais. E aí, assim, tudo que você pode imaginar. E tem muito, induzimento ao suicídio. Identifica muito? Muito. O tempo inteiro. Infelizmente, o tempo inteiro. Tem uma questão de camada social? Não. Esse crime atinge a todas as classes sociais, desde pessoas na mais extrema vulnerabilidade financeira até pessoas riquíssimas, né? Quando você fala por que essa pessoa está cometendo esse crime, né? A gente vai encontrar ali, eu já encontrei, inclusive, filhos de desembargadores. A gente teve aqui praticamente no final do ano passado, né, na escola famosa, não vou citar nome, de 3 ou 4 crianças que simplesmente se suicidaram, né, pularam lá do colégio. Dentro dessa tua investigação, não sei se você chegou a participar desse caso e tal, até para entender todo esse contexto, tem uma causa específica? Então, o que acontece? A gente precisa entender o que está acontecendo com essa geração. Né? E eu acho que a gente começa a entender o problema agora, porque estamos mergulhando. A gente precisa parar de tratar esses assuntos como tabu. Porque quando a gente fala do jovem, o jovem ele é muito curioso. Nós já fomos jovens. Você já foi jovem, Linda, eu também já fui. E o jovem ele quer falar sobre morte, ele quer falar sobre suicídio, ele quer falar sobre sexo, ele quer falar sobre tudo isso. E hoje, o que acontece? Esses assuntos ainda são tabus. Não vamos falar, porque as pessoas acham que se a gente não falar... Se falar, vai alertar. Ou não vai acontecer. Só que se você não conversa com o seu filho, e lógico que esse problema nitidamente está ali dentro da casa das pessoas, se você não falar com o seu filho, ele vai procurar informação. E o que acontece? Ele vai procurar informação no lugar mais horrível do mundo. Porque ele quer falar sobre aquilo. Então, se ele sente que ele não tem abertura dentro de casa, ele não tem abertura no ambiente escolar, ele vai procurar aonde ele puder encontrar. E ele vai. Só que assim, antes, no passado, imagina, se a gente quisesse falar sobre sexo, eu e você, nós não tínhamos as redes sociais, não tínhamos internet, no máximo você tinha que procurar, uma revista, um livro. Era escondido ainda, né? Ou um grupo pequeno de amigos. Hoje, você dá 2 cliques aqui, você vai encontrar as coisas mais bizarras do mundo. Só que você imagina uma pessoa de 11, 12 anos vendo isso. Ela não tem nem maturidade para nós. E olha que eu sou uma pessoa adulta que tem uma cabeça muito aberta. Já é difícil olhar algumas coisas e falar, nossa, isso aqui é pesado. Sim. Você imagina uma pessoa de 12 anos. Ela não entende o que ela está vendo. Só que o que acontece? Ela quer falar sobre aquilo.
E ela também não tem com quem falar, porque é assunto tabu, não posso levar para dentro de casa, no ambiente escolar também ninguém quer conversar sobre isso, e ela vai conversar onde? Dentro desse universo digital. Quem acolheu, né? Que é completa. Ela recebeu acolhimento, mas é um ambiente disfuncional. Então, a gente já vai encontrar ali, lindo, o primeiro problema. Adultos analógicos, e entre adultos vamos colocar aqui, né? Escola, família, poder público, sociedade, e do outro lado, jovens nativos digitais. Então, a gente já tem o primeiro conflito de geração aqui. Talvez lá na frente, né, esses jovens vão se tornar adultos e aí talvez esse gap aqui não vai existir entre o analógico e o digital. Mas hoje existe. Sim. Este adulto aqui, ele precisa de letramento. Ele precisa de letramento digital. Porque ele é um analfabeto digital. E isso não tem nada a ver com o nível de educação formal que essa pessoa tem. Sim. Tem muita gente que tem pós-doutorado, mas é analfabeto digital. E esse outro aqui, que é o nativo, ele precisa de o quê? De educação digital. Educação. E o que é educação? É educar mesmo. Como a gente tem a educação de trânsito, as pessoas, quando a gente recebeu o carro, você dirige um carro. Só que se você não tiver educação, você atropela pessoas, você passa no sinal vermelho, você vai cometer os piores crimes. É a mesma coisa. O aluno, o jovem, o adolescente precisa de educação digital. Sabe? E é ensinamento, olha, o que é certo e o que é errado, como fazer, de que forma fazer. Mas como é que a gente vai dar essa educação se esse outro lado aqui não é letrado? É como você chegar para uma pessoa, olha, eu preciso que você ensine matemática. Não, mas eu não sei, então logo não consigo ensinar. Entende? Existe esse buraco. E se ensinar vai ser errado. Então, da forma errada. Exatamente. Então, a gente já tem um primeiro problema que está aqui. É a raiz do problema. As nossas escolas precisam urgentemente se modernizar. Entende? Eu entendo que a educação formal é importantíssima, mas a nossa grade curricular ela precisa ser ampliada e melhorada. Então, a gente precisa ter lá dentro também. Porque a sociedade, o jovem, como você bem disse, né? Hoje o jovem ele já está cansado de ver as mesmas disciplinas e de saber que ele vai para a escola ver as mesmas coisas. Ou, ao meu ver, né, eu posso estar errada, mas pelo que eu sinto, pelo trabalho que a gente faz assim com as escolas, precisa eu acho que precisa integrar mais, sabe, Carla? Família, escola. Quando a gente fala da comunidade escolar, fica somente uma nomenclatura, porque na prática, na verdade, não existe. Quando muitas vezes a escola é cobrada, ela se irrita. Quando o aluno é cobrado, ele se revolta. Quando a família é cobrada, ela acha que a obrigação é só da escola. Então, se não houver essa conscientização realmente da comunidade escolar para alcançar um bem maior, inclusive a iniciativa do próprio poder público. Porque, sinceramente, pelo que eu vejo, eu estou cansada de ler leis, que na prática não funciona e que todas as leis, elas dependem de uma regulação. Tem que regulamentar tal coisa, né? Tem que regulamentar agora, por exemplo, a lei da inclusão, tem que regulamentar tal e está desde 2008, 2015, e vem só criando as leis e faltando essa formalidade na prática, como que isso de fato vai funcionar. E isso surge justamente no que você está falando. Sim, e tem uma questão, por exemplo, eu dou muita palestra em escolas também, né, para pais, professores e para alunos também. E é impressionante. Olha, assim, gente, vamos aí. Eu sou super sempre bem recebida e assim estou sempre disposta a ajudar. Mas quando a gente está falando com os alunos, e o feedback que eu recebo deles é impressionante, porque assim, Carla, você entendeu o nosso problema. Se a Carla entendeu, os professores podem entender, as escolas podem entender e as famílias também podem entender. Porque quando a gente olha para esse nível de gravidade desses crimes que estão acontecendo dentro, né, desse ambiente, aquele jovem, tanto o agressor quanto a vítima, ele está num grito de socorro. Ele está pedindo socorro. Só que ele está pedindo socorro da forma mais, vamos dizer, estapafúrdia do mundo. Que é a forma que ele encontra de chamar a atenção. Né? Exatamente. E ninguém está ouvindo. Ninguém escuta aquele jovem. Então, se você não fizer um trabalho de acolhimento, né, de escuta ativa,
E isso precisa acontecer dentro de casa, dentro das escolas. Enfim, nos mais variados ambientes, a gente precisa escutar o nosso jovem. Ele também tem as dores dele. Né? Cada um tem assim as suas dores. Qual a motivação para aquela conduta, né? Eu falo, inclusive, assim, né, que hoje, inclusive, tem algumas decisões judiciais, né, do nosso, principalmente aqui do TJ de São Paulo, que a escola não pode olhar para uma conduta de um aluno. Obviamente, existe condutas, né? A gente está colocando uma média, né, numa situação, por exemplo, de bullying. Será que é salutar todas as vezes que esse aluno praticar um ato, por exemplo, já expulsá-lo? Porque também não compete à escola justamente fazer esse trabalho, porque tanto a vítima quanto o suposto agressor, porque a gente está falando de uma criança ou adolescente, ele também tem o direito de acolhimento, porque ele tem que ser trabalhado nesse campo emocional, porque talvez a origem esteja justamente em casa, ou em algo que ele esteja sofrendo ou passando. Então, a escola também tem esse papel. Simplesmente expulsar, ao meu ver, não é a solução. Eu também concordo com você. Não sei acho que a gente expulsar o aluno, a gente só está empurrando ele ladeira abaixo. De novo, a gente precisa entender o que está acontecendo. E a função social da escola também, né? E, assim, não funcionou. Novo, quando a gente para pensar, né? Vamos pensar nas escolas aqui, né? Que são privadas. Ali, você monta a sua grade curricular, né? E você pode montar uma grade que seja aqui paralela a essa grade curricular, que ela vai complementar, uma grade complementar. Outro dia eu estava conversando, né? Até falei um pouquinho antes com você, com alguns professores, por que nós não conseguimos ensinar empatia na sala de aula? Mostrar o que é isso, o que é a dor do outro. Porque como é que a gente fala sobre o bullying na sala de aula? A gente tem que mostrar que existe uma questão de sofrimento. Então, se eu não gosto disso para mim, por que eu estou fazendo o outro sofrer? É lógico que a gente sabe também, a psicologia nos ensina, que em alguns casos tem alguma questão, né, da formação cerebral que, infelizmente, algumas pessoas vão nascer sem essa capacidade de sentir empatia. Mas se você começa a trabalhar isso desde cedo, você será capaz de começar a entender que, olha, tem alguma coisa, alguma questão que não está boa com este aluno, e não é uma questão para você expulsar este aluno, mas é uma questão que esse aluno está precisando de um olhar mais atento, sabe, que os pais sejam, né? E faz parte da função, né, do professor. Exatamente. A atribuição do professor não é só transmitir conhecimento. Vamos ajudar esse aluno, vamos, né, buscar, né, saídas mais cedo e não esperar que ele vá se tornar um adulto completamente, né? E você veja que o bullying, né, nas palestras que eu faço também nas escolas e tal, eu sempre falo isso, que é na brincadeira que o professor já tem que identificar. Porque o professor também perdeu um pouco dessa questão da autoridade em sala de aula. Eu não estou falando de autoridade para ele ser ríspido, para ele ser ignorante, para ele ser, né, aquele professor... Ele é autoridade porque ele tem uma autoridade, exatamente. Ele é o professor. Ele precisa ser respeitado. Então, muitas vezes ele encontra, e eles estão perdendo muito essa questão da autoridade, porque no caso da escola privada, especialmente, o gestor ele fica numa situação... ele pega aquela régua e fala, para que lado eu corro? Porque se eu apertar aqui, eu perco o aluno. Se eu apertar aqui, o professor pode me processar, ou eu posso também perder esse bom professor, porque o pai não quer esse professor. É uma situação muito complexa, que eu falo que o gestor ele precisa saber realmente qual é a sua missão, ele tem que entender. Exatamente, qual é a sua missão. A sua missão, qual é a sua cultura, a sua filosofia de trabalho, e não deixar se levar a questão do aluno, e aí tornar-se a escola, na verdade, a qualidade dela ser vista pelo preço e não pelos valores. Porque é um conjunto, né, Carla? Eu sei que é complexo. E tem a questão da qualidade do coletivo, né, Linda? Quando eu tenho me debruçado, estudado muito a questão das escolas no Japão. Ali dentro, independente se o aluno está numa escola particular ou numa escola pública, tem ensinamentos que... O seguinte, o que é o público? O público é de todos nós. Então, você tem espaços públicos e espaços, né, dentro de ambientes privados. Então, os alunos, eles ajudam na limpeza, eles ajudam na colaboração um com o outro. E parece que é uma bobagem, mas você está ensinando colaboração, empatia, organização. São pequenos movimentos que fazem uma diferença gigante. Hoje, nós vivemos numa sociedade
extremamente egoísta. Isso é meu, isso não é seu, eu tenho o poder de te destruir, eu vou te isolar. Exato. É tudo errado. Então, são coisas do seguinte, essa aqui não é um espaço nosso, independente se é público ou é privado, então todos nós vamos mantê-lo organizado. Então, limpar um banheiro para um aluno japonês não é vergonha, não é demérito. Aqui no Brasil, é praticamente como que eu que vou limpar? Não, se você pede para... Eu sempre prego isso quando eu vou bater um papo sobre bullying e cyberbullying com os alunos. Eu falo assim, quem aqui, por exemplo, joga o lixinho, o papelzinho no chão e não recolhe o papel? Ah, mas tem a faxineira. Mas a faxineira não é a tua babá. Né? Você não aprende que você precisa pegar o papelzinho. E o professor, por sua vez, na maioria dos casos, ele não reprime o aluno ou não fala, olha, você esqueceu isso aqui no chão. Né? Com toda educação, porque também tem que ter um trato para falar, por medo, porque o pai vai questionar, porque o aluno vai reclamar para o pai, porque que o professor mandou ele pegar o lixo. Ele fala dentro de um contexto que dá a entender que ele foi subjugado por aquele professor. Então, veja, eu prego o seguinte quando eu estou lá nas escolas. Ensina ele a organizar a cadeirinha na fileira do jeito que ele encontrou. Ensina ele a pegar o lixinho e jogar onde deve ser. Mas exatamente, Linda. Porque faz parte dessa educação. Muito pequeno. Porque se você educa essa pessoa, ela vai crescendo com esta cabeça. Né? Então, assim, aonde isso aqui é coletivo, é de todos, eu faço parte de algo, eu não sou o algo, né? E é lógico que tem momentos... Você vive no condomínio, né, Carla? Exatamente. A gente vive no condomínio. Que você vai ser o indivíduo, que você precisa se individualizar e tudo mais. Mas você precisa ensinar o comportamento de grupo. E isso é uma coisa que foi deixada de lado. O respeito, e quando a gente fala de um professor, ele dentro de uma sala de aula, ele é a autoridade ali. Então, sim, por que é que você... Entende? Eu preciso respeitar. Hoje, um dos maiores problemas, e eu converso com vários desses, tanto vítima quanto agressor, e eles várias vezes vêm conversar comigo, eles querem minha atenção. Quando eles conseguem, falam, grande gol, consegui a atenção da Carla. É maravilhoso. Você tá igual a psicóloga da série. Mas eu me vi em vários episódios, que na verdade eu me vi em todos aqueles episódios. Né? Eu me vi no problema com a autoridade policial, ali que não entendi o problema, a escola também, a psicóloga, inclusive com os pais. Já tive conversa com vários pais. E a primeira coisa, né, eles querem falar comigo, mas vem com aquela... E a coisa acontece, lógico, no universo digital, e eles escrevem muito mal. Sabe, se você olha ali que tem questões... Aí eu começo o seguinte, eu já deixo o meu recado. Falo, olha, quer conversar? Então vamos entender que isso aqui... Né, essas siglas aí não dá. E não é só isso. A tua construção aqui, né, de pensamento, ela está muito... Tá difícil, eu não estou conseguindo entender o que você está pedindo, qual é a ajuda que você está querendo. E eles se assustam assim, falei, então tá bom, quer conversar comigo? Então vamos lá, mas vamos conversar num nível alto, né? Então, assim, eu pergunto, mas você está em que série? Ah, não, eu já estou no primeiro ano. Eu falei, você está no primeiro ano do ensino médio, está escrevendo desse jeito? E aí, mas isso eu faço um pouquinho de propósito, Linda, porque ele volta e fala assim... Aí eu falei, mas vem cá, quantas vezes você já pediu? Porque eu com alguns eu já até criei assim, são táticas, né? Estratégias. Tem um elo de amizade ali, um vínculo. E eu perguntei para um deles assim, né? Para vários. Você é daquele que vai pedir para teu pai e para tua mãe irem reclamar das tuas notas na escola, não é? Ele falou, como você sabe? Eu falei, é nítido, porque você não está aprendendo nada. Toda vez que você pedir para o teu pai ir lá reclamar com o teu professor porque a tua nota foi ruim, e a gente tem que entender por que a tua nota foi ruim. Olha o que você está escrevendo, olha o que você escreveu, olha a construção do teu pensamento aqui para mim. Isso aqui, amigo, está muito ruim. Vou te falar uma coisa. E lá na frente, você é um adulto, vai ser pior ainda. Então, não adianta a gente querer passar fases e etapas. E eles acham engraçado. Ele falou, mas você tem toda a razão. Eu falei, entende? É sobre... O professor, ele está ali, e ele é um profissional, ele está ali para te ajudar. Você, esperto, tem que tirar tudo que ele tem de melhor. Quanto mais... Sabe, você tem que ser uma esponja. Explorar. Ele tem o conhecimento, você suga aquilo dele. Porque aquilo é que vai te dar, sabe, músculo e vai te fazer, sabe, ser alguém lá na frente. Você tá o quê? Quando você bate de frente porque você se mágoa, porque você se frustra, porque você tirou uma nota ruim, ou porque o seu trabalho não teve vamos dizer, né, uma nota que você gostaria que tivesse, é porque possivelmente isso não estava... e o professor não estava bom. E sabe o que é triste? Eu falei para alguns deles,
Porque o professor está dizendo o seguinte, que você pode mais. Você só não vai mais, porque todo jovem, todo adolescente pode o que ele quiser. A questão é, você de fato quer? Então, porque assim, é fácil, professor, ele te dá uma nota, ó, vou te dar aqui a melhor nota do mundo. Ele não tem esforço, né? E quando você olha, sabe que eu falo, já falei para vários, tá, Linda? Eu falei, isso aqui é medíocre. Isso aqui é medíocre. Então, vocês são muito medianos. Eles se assustam, sabe? Porque eu tenho um papo bem interessante Sim. ali com eles. Realista, né? E alguns mudaram. Eu fico muito feliz quando a gente consegue resgatar algumas pessoas, tanto vítimas, né? Como mudar a chavinha da cabeça de alguns agressores. Esse resgate que você fala é dessas crianças que você já participou dessa... Para evitar, né, essas questões de suicídio, de bullying, inclusive, né? Que também Sim. que é o que provoca. Dá um resultado satisfatório? Muito, muito. Porque muitos, quando eles entendem... Você tinha falado de uma estatística de números, de uma quantidade de... Olha, é muito triste, mas de cada 10 alunos, 6 sofrem bullying. Essa é uma estatística do Brasil. E é assim, que não é nada baixo. 60% dos alunos. E muitas vezes silencioso, que tem tudo a ver com a série, né, Exatamente. Carla? E o que é muito triste? Ali na série, a gente até pode entrar e falar sobre alguns mecanismos de proteção. Né? Porque, no fundo, quando você olha a série, o menino ali, ele queria ajudar aquela menina, e aí ela vai dizer que ela não está tão necessitada, então ela, tipo, é um bullying em cima dele, apesar dela também ter sofrido, né? Porque ela foi exposta, teve suas imagens vazadas, mas o pior bullying não está na fala dela. O pior bullying está naquelas pessoas que o que é mortal para um jovem, ela escreveu algo que foi muito destruidor, mas aí ele vai ter lá uns 50 curtidos, ou seja, 50 pessoas... O tal dos likes. Que vão dizer, é isso, nós também concordamos com ela. Então, dentro desse universo digital, aquilo é a morte digital para o garoto. Então, aquilo ele começa a falar, eu fui exposto. Então, assim, é isso que a gente precisa... E o incrível é que, assim, é muito silencioso, porque se você analisar a série, você fala, que problema esse menino tinha? Uma família normal, todo mundo aparentemente feliz, a mãe nunca tinha percebido nada, que depois lá no final ela se culpa. Como que aconteceu? Se aconteceu é porque a gente negligenciou. Da educação digital. Porque você para pensar, olha, ele foi ali tentar ser solidário com a menina que tinha sofrido ali uma exposição grave, né? Imagina, fotos da menina da série, né? Tinham sido vazadas e fotos de nudes dessa menina. Então, é algo muito sério, muito doloroso. E ele foi ali simplesmente ser solidário com ela e ela pega aquela solidariedade e devolve com um troco muito ruim para ele, né? Tipo, dando um soco nele. Porque é uma defesa... É a mesma... ele tem a mesma potência de um soco real, né? Então, assim... E aí, depois, são aquelas pessoas todas que vão curtir. A gente precisa fazer isso? A pessoa tá ali, você pode simplesmente... Tá bom, ela escreveu um comentário, você pode apagar aquele comentário. Tipo, achei que é inadequado, não gostei do comentário que ele escreveu para mim. Eu vou apagar. Não, o que eu vou fazer? Eu vou rebater e várias pessoas ali ainda vão reafirmar o meu comentário, ou seja, destruindo, né? Vamos dizer ali, né? Toda começa um lixamento virtual desse rapazinho, desse adolescente. Então, quando a gente fala sobre educação digital, é isso. Você precisa fazer isso? Você precisa atacar o outro? Ah, mas eu não queria que ele tivesse escrito na minha página. Minha página. Tá ótimo. Então, sabe o que você faz? Você apaga, você oculta. Bloqueia o cara. Mas você não... Porque você entende que é um comportamento, que uma coisa vai puxando a outra. E aí, ele começa a virar piada na escola. Porque, olha, tá vendo? Todo mundo tá lá curtindo o que ela falou. Mesmo ela tendo sido atacada, ela também foi lá e atacou ele. E aí o que acaba? A gente não sabe onde a gente está levando essa pessoa, que vai voltar ali enfurecida, vai procurar os ambientes mais tóxicos para dizer, olha, ninguém gosta de você, mas a gente gosta. Aí você imagina para um adolescente que tem muita dificuldade de falar. O pai está trabalhando, que é a história da série, a mãe está trabalhando, estão fazendo milhares de coisas, o pai chega cansado,
tem uma classe média ok, mas assim, né? Tá muito por conta de viver o trabalho também, porque precisa pagar suas contas, precisa pagar o celular novo do filho, a viagem que vai fazer, o presente que vai dar. E, no fundo, ele só queria ter um tempinho para conversar com o pai e aquela com a mãe. E aquela situação do bullying em si, né, do cyber em si, ele não acontece explicitamente dentro da escola, porque até então ninguém conhecia, eu digo, os gestores. E muitos gestores, eu estou falando por caso prático que me acontece no meu dia a dia, tá? Que já aconteceu, inclusive tem uns 3 processos que estão rolando aí. Mas aconteceu fora da escola. Né? Aconteceu no perfil deles, privado. Falei assim, mas então, eles estão aqui dentro. Começou lá, mas continua cá. Mas, de novo, quem está reafirmando aquele comportamento é o próprio ambiente escolar. São os amigos dele. Porque quem são os amigos daquele rapaz? São os amigos da escola. Exato. Que até podem não ser da mesma sala de aula, né? Ou da mesma série, podem estar em séries Então, diferentes. eu comentei justamente isso, porque, às vezes, o gestor, sem ser, inclusive, da vontade deles, ou eu não quero ser omisso, como tem casos que eu acompanho, mas que, por desconhecimento, justamente, acaba errando e não dá valor a essas evidências, a essa situação, por exemplo, quando também não chega a seu conhecimento, mas que se eles tivessem um olhar mais atento para essas questões, eles podem identificar através do comportamento em sala de aula, no dia a dia, com a família, enfim, tem como identificar, pelo menos. Sim, mas aí é que tá, como você... Olha o tamanho do problema. Porque tudo isso vai acontecer com esse menino, né, trazendo de volta a série, e ele não consegue falar com o pai, ele não consegue falar com a mãe, ele não consegue dizer o que ele está passando, o que ele está sentindo. Logo, ele não consegue receber ajuda. Ele vai procurar ajuda nos lugares mais inadequados, da forma mais inadequada também. E aí a gente tem que parar e fazer um recorte aqui. Pá. O maior problema é que não existe vida digital e vida real. É uma vida só. Aquela é a sua vida. Quando você nasce, você cresce, você tem um filho pequeno e você também já teve, você vai ensinar o teu filho ou tua filha, olha, nós vamos na casa de uma pessoa, então você não pode ser mal educado, você tem que se comportar. Sim. Você não ensina boas maneiras? É a mesma coisa. O que falta para essa geração é educação, é isso que nós estamos falando. Vem cá, isso aqui é inadmissível, isso aqui é um comportamento errado. Entende? Mas eles não foram educados. Então tá tudo certo. Eu posso, de verdade... Eles não entendem que eles estão fazendo algo errado. Quando a gente está falando... Você entende que é negligência, ainda que de forma indireta dos pais? Porque, de repente, fala assim, não, mas eu vejo ele lá, tá tudo certo, ele não me dá trabalho, ele tá super legal, ele não sai, ele não é de briga, ele tá no mundinho dele. Não, que entra Será muito que a gente não erra nesse... né? A gente erra de muitas formas, Linda, porque, primeiro, os pais acham, não, mas é a vida privada dele. Não, mas... Se ele estiver na rua e começar a ofender alguém, você não vai... Sim. Você vai chamar a atenção, falar, olha, você não vai fazer isso. E vai você vir não para vai você ofender. a responsabilidade. Exatamente. A mesma coisa, você não vai deixar com que ele faça isso no universo digital. Porque a grande maioria também dos adultos acha que ali não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Não, você está ensinando, reafirmando um comportamento tóxico e errado. E, de novo, você tem que... É menor de 18 anos? Dá licença, vamos ver o que você está mexendo. Ah, não, mas não quero. Não, você quer sim. Não, você quer, porque você Até porque foi você que deu o aparelho, é você que paga a conta do celular, então você tem o direito de fiscalizar. E aquela pessoa depende de você. Aquela pessoa, ela vive sozinha, ela paga as contas dela? Não paga. Então, dá licença que eu vou olhar assim. E você vai olhar e vai falar, olha, não, isso aqui não. E também assim, isso né? não. E é diferente de você chegar com toda a brutalidade, sem nenhum contexto, me dá isso, não sei o quê. Tudo é uma questão de combinado. Ó, cara, eu vou te dar isso, com meu filho, por exemplo, eu vou te dar isso aqui, é o seguinte, as regras vai ser assim, tá? E aí você já está dizendo, então, o dia que você chegar e falar, deixa a mamãe ver aqui como está a situação, ele já sabia que tinha uma regrinha antes. Você tem que educar o seu filho. Filho, gente, dá trabalho. Você sabe o que acontece? Que bom que dá trabalho, porque eles são... Assim, mas quando é desafiador, pensa, Carla. lá na frente, sabe, eles têm tudo para se tornarem jovens maravilhosos, incríveis, sabe... especiais, mas se você não cuidar do seu filho, no sentido,
Vamos fazer juntos, vamos entender o que está acontecendo, me conta quais são as suas ser dores. Parceiro, ser amigo, sair só do... Eu penso, né? Sair do campo só da paternidade ou da maternidade como um ser, uma hierarquia. Não, eu tô no topo da pirâmide, você tem que... E mais do que isso, os pais também não podem minimizar as dores dos filhos, porque pode parecer muito bobo. Falar, mas isso é uma bobagem. É bom para você, você já passou... A gente estava comentando, eu achei muito interessante que isso eu vou já tem um ponto para eu usar sempre, assim, já estou colando aqui de você. É que você disse, que você estava comentando sobre quando a menina fala, mas a fulana não gosta de mim, que até eu comentei. É uma coisa tão pequena, e é aí que você, né, entra com essa bela, não filosofia, mas essa assertiva, na verdade, de que para nós é pequeno, para eles não, né? Não, para eles é um grande problema, é o problema da vida deles. E que se você não consegue entender isso, significa que você não tem essa escutativa. Ele vai procurar quem tenha. Então, existe ali uma desconexão com a família. Então, você já passou por isso, todos nós já passamos por isso, tá tudo certo. Ele ainda não passou, ele não tem a nossa maturidade, ele não tem a nossa vivência, ele não tem a sua estrada. Aquilo é um grande problema da vida dele. E ele só precisa ser ouvido. E os pais precisam diferenciar, porque a maioria fala, eu não vou ser permissiva, tem que ser do meu jeito e tal. Então, essa cultura que eu tive, essa educação que eu tive, que era o pai olhava no olho, eu já sabia que ali, já viu desenhado ali um drone na minha frente, né, gente? Que hoje a gente chama de drone, mas na minha época era chinelo, né? Que voava. Cinto, né? Não, cinto, né? Meu pai ia falar assim, vá pegar aquele cipó ali que você vai apanhar hoje com ele, porque eu realmente era terrível. Né, gente? Eu era terrível, mas enfim. Então, eu também não fui fácil, não. Precisavam sair desse universo de que eu sou o pai, eu sou a mãe, você não tem que me tratar de outra forma, porque eu tiro por mim, assim, eu tenho uma relação muito próxima com meu filho, de conversar com ele como amiga mesmo, e sem perder o caráter da maternidade e da autoridade. Sim, você pode ser mãe, você pode ser amiga, você pode ser parceira do seu filho, né? Da mesma forma que o pai pode ser amigo, pai, parceiro, mas a gente precisa entender que a primeira coisa, não existe vida real e vida digital. É uma vida só. Aquele é seu filho. E se você não entender o que ele está fazendo nesse universo digital, não tiver conhecimento, aquilo pode se transformar num bumerangue no seu rosto. Porque é muito triste, e eu posso te dizer porque eu já acompanho vários casos, a polícia batendo na porta para levar o teu filho. É muito triste. E assim, os pais ficam perplexos. Não, mas eu achei que era só uma brincadeira. Não, não é só uma brincadeira. Tem coisas ali que são gravíssimas. Seu filho está cometendo crimes graves. E você colocar uma pessoa tão jovem dentro do... Por mais que... não, ele vai para a Fundação Casa, aquilo é o sistema socioeducativo. Não, gente, aquilo é o sistema prisional para jovens. Lá não tem família, lá não tem celular, lá não tem mamãe que vai cuidar do filho, lá não tem a comidinha gostosa da vovó, lá não tem nada. E o pior é o que aquela série mostra. Você vai perder, talvez, os melhores anos com o seu filho. E, assim, aquele choro daquele pai é doído, porque é exatamente isso. Ele está se despedindo, quando a gente fala da Inglaterra, é diferente do Brasil. Lá na Inglaterra... Independente da idade, você pode, dependendo do crime que você cometa, pegar a prisão perpétua. Sim. Então, nunca mais você vai ter acesso... O teu filho não vai mais dormir com você na tua casa. Ele não vai mais no jogo de futebol. Ele não vai mais sentar e desenhar com você. Você vai perder tudo isso. Então, é para a gente parar e falar, opa, então vamos... Como é que a gente começa? E não é tão complexo, não é tão difícil. É sentar... ouvir o que está acontecendo. Sem criticar, não né, minimizar, Carla? acolher. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam de acolhimento. Eu sei, tem um monte de pai e mãe que falam, mas eu trabalho muito, não tenho tempo. Quanto tempo você tem? 1 hora? Então, essa 1 hora é deles. Mas é deles de verdade, porque não é quantidade, é qualidade. Então, invista em qualidade ali. Decidiu ter, tem que... Ele precisa entender que, aconteça o que acontecer, se for a vítima ou o agressor, que ele vai encontrar um porto seguro ali. Não existe assunto tabu. Gente, a gente precisa parar com isso. Lembre, eu sempre digo, isso é ridículo. Você já foi jovem, você teve
né, vontade de entender o que é sexo, você já quis saber sobre morte, você já quis saber sobre os assuntos mais complexos, os tabus difíceis já e tem bizarros. que ficar no passado. Exatamente. Hoje não comporta mais. Até porque a mídia, a imprensa, os meios todos, né, estão aí justamente para fazer nossas vezes, se a gente for omissa. Né? A mesma coisa com as escolas. Não podemos ter assuntos tabus. A gente precisa estar, sabe? Então, quando eu escuto... O que você acha que falta assim, nas escolas para... Porque a própria lei fala que as escolas têm que fazer, têm que combater, né? Qualquer tipo de assédio, ou, enfim, de bullying, cyberbullying, preconceito, enfim, no geral. Tem que pregar sempre o respeito e tal. Mas a gente vê que é muito raso essas campanhas. Né? Eu estou falando pelo que eu percebo, e eu bato na tela, gente, não é só isso, não é falar, né? É igual, eu não vejo nenhuma escola praticar, por exemplo, o letramento racial. Fala da cultura afro, de forma, porque a apostila está falando, mas de forma muito superficial. E não é isso o contexto que a legislação pede. A gente sabe que falta tempo, que falta pessoas qualificadas, a gente sabe de um monte de coisas. Mas eu acho que tem que colocar dentro dessa matriz curricular como que eu posso falar? Trabalhos, campanhas mais efetivas, que de fato vá funcionar, como medida realmente curricular, sabe? Não é para inglês ver. Exato, porque hoje é para inglês ver. Não, não, doutor, eu trabalho, olha, eu faço campanha, deixa eu ver sua campanha de anti-bullying, por exemplo, cyberbullying. É um trabalho que eles fizeram lá e tal. Não, não é isso, gente. Não é só isso, é roda de conversa, é teatro, é todo mês ter isso na sua grade, no seu planejamento pedagógico, porque faz parte desse contexto. Né? O meu projeto político-pedagógico fala do quê? Não, tá lá. Mas assim, ó, Carla, uma coisa que não tem sentido. Eu entendo o que você está falando. Nós precisamos nos debruçar em relação a isso. Ampliar, sabe? E sermos mais efetivos. Né? Aí tem a lei que... Né, tem lei, olha, tem que puxar a certidão de antecedente criminal para não contratar, porque a gente nem precisava, porque já era permitido. Não pode, para quem o gestor que permitir vai responder. Não, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa questão da pena, da aplicação da pena, e encontrar meios mais eficazes de, inclusive, ajudar o gestor, porque a gente está ainda numa cultura presa a uma forma de educação muito antiga, mas que não acompanha. Né? Precisa entender que prevenir o bullying significa educar. E educação não é só educação formal. A gente precisa educar os nossos alunos e mostrar as questões de ética, empatia, sabe? Consequência. Coletividade, direito. Você sabe o que eu cheguei a fazer? Que não faz parte do meu... Eu falo que eu atuo um pouco como gestora escolar, porque não faz parte da minha assessoria, mas eu vou além para ajudar. Então, eu tive todo o trabalho de falar, gente, olha, quando vocês forem aplicar qualquer penalidade disciplinar com base no seu regimento escolar a um aluno, concomitante, aplica uma penalidade pedagógica. Um trabalho que ele tem que fazer sobre aquele tema, sobre aquele ato que ele praticou, para ele entender. Então, não adianta só eu dar uma palmada e não explicar o porquê dessa palmada. Né? A palmada é até antiga eu falar isso, né? Tô até lembrando das épocas. Mas eu aplicar, você está sendo advertido ou suspenso porque você fez isso. Mas eu estou educando ele, como você disse. Eu estou educando ele. Por que ele fez isso e qual a consequência do mal que ele está causando para si, inclusive, para o seu caráter. Você sabe que quando eu era mais jovem, bem mais jovem, né? Que eu sempre entendi que bater é algo errado, né? Graças a Deus, hoje os pais não fazem mais isso. Mas na nossa época isso era muito comum. Então a gente não vai negar isso. Mas uma vez o meu pai veio, porque ele falou assim, você é muito rebelde. Então ele veio com ele teve uma ideia. E você sabe que a ideia dele teve muito mais potência dentro de mim do que simplesmente me dar um tapa. Porque um tapa, no máximo, você fica com raiva dele e ele fica super culpado porque ele te bateu. E te incentiva a fazer mais. Exatamente. E ele falou assim, tá vendo isso aqui? Era papel almaço, gente. Papel almaço eram 4 folhas, porque você dobrava assim. Ele falou, você tem aqui 3 folhas de papel almaço. Eu fiquei olhando para a cara dele, eu tinha brigado com a minha irmã. Ele falou, você vai escrever a frase, você está de castigo, você só sai do seu castigo na hora que você terminar. Se eu gosto tanto da minha irmã, por que eu estou brigando com ela? Era essa frase que eu tinha que escrever. No começo eu começo a escrever com ódio, com raiva daquilo tudo, mas depois aquilo começou a me colocar para pensar.
É verdade, porque eu gosto da minha irmã, por que eu estou brigando com ela? Então, aquilo... Aí, já no final, eu já estava até botando florzinha. Minha irmã é maravilhosa, eu gosto muito dela. Eu não devia ter brigado com a minha irmã. Eu acho que eu fui um pouco insensível com a minha irmã. Eu acho que se a gente tiver... E assim, eu guardei isso, eu tenho isso guardado na minha casa. Eu tenho umas coisas... Outro dia eu estava olhando sobre isso. Tá vendo? É muito mais eficiente do que você ir com agressividade. Meu pai me colocou para pensar sobre... o que eu tinha feito. Foi uma penalidade pedagógica que ele te deu. Exatamente. Que foi mais isso, eficiente. De novo, que talvez as escolas, eu estou aqui numa simplificação absoluta, mas é colocar, bom, você está fazendo isso, então vamos entender o que está acontecendo, sabe? Não estou dizendo que vai ter que botar um aluno para escrever, nada disso, mas é colocar ele para pensar. Não, falta nas escolas instituir comitês criados e organizados pelos próprios alunos. Isso também é muito eficiente no combate ao bullying, ao cyberbullying, às diferenças, ao preconceito, à inclusão, né, que faz toda a diferença, trabalhar isso. Ou você comentou que é muito legal quando você pega um aluno e vê que ele está ajudando os outros colegas que têm uma certa... Isso além da inclusão para quem, né, tem uma certa... Isso é importantíssimo. Quando você consegue descobrir quem são esses alunos, né, e a escola tem capacidade para fazê-lo, porque fazer o bem é muito mais legal do que fazer o mal. Quando você consegue, inclusive, explicar isso para essas pessoas que são muito jovens, e elas têm uma capacidade de aprendizado muito rápido e grande, ela começa a falar, isso aqui é muito mais efetivo, olha que legal isso aqui. Tá vendo? O retorno é maior. Ele vai querer fazer mais e mais, e ele tem o poder de contaminar positivamente aquelas outras pessoas. Então, o que eu digo, não é que são soluções complexas, caríssimas. É lógico que você também pode ir para soluções complexas e caríssimas. Eu não estou dizendo que depende de cada instituição de ensino, mas pequenas mudanças que você pode começar imediatamente e desde muito novos. Sabe, é a colaboração, é aprender a dividir, é aprender a perguntar, sabe, é tratar as pessoas com educação, mas você está bem, é olhar para a diversidade e entender que aquilo só vai te fazer ser mais forte. Eu falo que o gestor que é inteligente, ele coloca o próprio aluno para trabalhar em prol da própria evolução da própria escola. Porque ele vai pegar aquele aluno que é considerado o problema, né, que o aluno que dá problema na escola. Pega esse aluno, coloca ele no centro ali das atenções, que é o que ele quer, torna ele um líder daqueles outros alunos, porque ele tem esse poder de convencimento e faz com que ele trabalhe como mediador de conflitos dentro dessa escola. Então, vai acabar todos os problemas que a escola até então tinha, porque a escola, como eu disse, ela enfrenta uma situação assim. Se eu não expulsar esse aluno, ou se eu não convidá-lo a se retirar, eu vou perder 10 alunos, 3 alunos. Então, é uma situação. Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser inteligente. Eu tenho que chamar, olha, me dá mais uma chance os pais que estão reclamando, porque, claro, não é fácil você ver seu filho apanhando, seu filho sendo, né, sofrendo bullying, e fazer com que ele se concilie é muito difícil. A gente sabe disso, né? Porque trabalhar com essas mentes, né, que disputa, que tem ego, né? Mas eu acho que ainda é uma medida, pelo menos uma tentativa, de um projeto que pode dar muito certo. E você pode transformar o bullying, né, o menino que faz, ou a menina, porque não necessariamente é um rapaz, mudá-lo. Aquela pessoa, ela está em formação. Ele não é aquilo. Ele não vai nem perceber que você está querendo, ele está mudando. Nós usarmos as nossas capacidades intelectuais em prol de, sabe, desses jovens, desses adolescentes. É isso que precisa ser feito. E a escola tem essa, sabe, faz parte do universo dela. Gente, é educação. E, de novo, a gente tem que entender que nós lidamos com seres humanos. Para mim, um dos maiores problemas da escola é que ela quer colocar todo mundo dentro de uma caixinha. E sabe o que às vezes eu sinto? Como se isso aqui fosse uma caixinha. Só que aí o pé ficou para fora, o braço está para fora. A gente não cabe numa caixinha. E achar que vai educar todos iguais. Nós somos diversos. Outro dia eu conversava com uma mãe, é até uma juíza que vem fazendo um trabalho excelente, ela fala, Carla, a minha filha é hiperativa. Então, o que acontece? Ela não consegue sentar e ficar quieta. Então, para ela conseguir ter atenção numa determinada, né, tarefa ou atividade, que pode ser até um almoço, ela tem que dar uma volta. Aí ela senta e fica quieta. Você entende? Então, a escola também precisa entender isso. Tem alunos e alunos. Tem alunos que são mais hiperativos, tem outros que são mais quietinhos. Então, assim, a escola, ela vai precisar entender que ela precisa
abrir a sua cabeça. E as escolas que fizerem isso, elas vão sair na frente. O resultado, o impacto vai ser tão positivo. Você sabe, Carla, que quando começou esse boom da inclusão, e aí entra a inclusão sobre essa questão da educação especial, né? Que muitas escolas especiais já estão, inclusive, sendo extintas. Acho que o Brasil ainda é o único país que tem, né, algumas escolas. Que, em algumas situações, claro, precisa, porque nem todo aluno ele está apto para ficar em sala de aula, tá? Uhum. E isso não tem nada a ver com a inclusão em si, é uma questão mais de saúde, é um outro ambiente. Lá atrás, isso eu acho que em 2015, por aí, como eu sempre fiz esse trabalho preventivo de orientar e tal, eu falei assim, gente, acordem para a nova realidade, a inclusão sobre a questão da educação especial é uma realidade, vai se tornar cada vez mais uma realidade, está vindo muita legislação e tal. Então, o que vocês precisam orientar os seus colaboradores? Abram os braços, o coração e diga, vamos aprender juntos a lidar com tudo isso. O que não pode é achar que aquilo é um peso, porque quando você sai de casa para trabalhar, ou quando você vai enfrentar qualquer dificuldade, já colocando um peso extra em toda essa questão, o teu dia, o teu trabalho não vai servir, vai ser horrível, vai ser pesado e nada vai dar certo. Então, é melhor você se antecipar, se qualificar, preparar a tua equipe através da formação continuada, que a própria LDB, né, exige isso, e se adaptar a tudo isso, porque é uma realidade. Aí, a maioria não fizeram isso e está assim, ó, uma situação que não sabe lidar, como lidar, ou de que forma fazer. Por outro lado, tem a questão dos pais que esperam que a escola também haja e tenha um papel de clínica terapêutica, que também não é. E aí, mas por quê? Falta de conhecimento das pessoas, falta de empatia, falta de paciência, falta de um monte de coisa, né? Mas, enfim, para a gente terminar, porque já me deram aqui um corte, eu quero que você deixe uma mensagem para nós, né, voltada aqui para o nosso público, para as crianças, para os professores, para os nossos gestores, sobre essa questão, sobre a tua visão em relação ao comportamento, né, de tanta pesquisa que você participa aí, que você faz, sobre bullying, saber bullying, sobre essa série, o que você pode extrair, o que você pode indicar para a gente. Contribua, por favor. Não, lógico. Primeiro, eu acho que não tenham medo, né? Isso faz parte da evolução nossa, né, da humanidade. A questão do universo digital é uma realidade, então não adianta você querer tirar, eu vou tirar isso aqui dos alunos, dos meus filhos, porque eles vão continuar com isso é a realidade, mas eles precisam ser educados. Então, de novo, nós temos que educar os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens. E é trabalho de todos nós. É trabalho dos pais, é trabalho da educação, das escolas, é trabalho nosso como sociedade. Nós precisamos trabalhar unidos. Então, assim, primeiro, não tenham medo, sabe? É desafiador. Mas eu sempre digo, né? Eu não seria nada se não fossem os meus professores. Os professores, eles inspiram também. Nós precisamos dos nossos educadores. Eles têm um poder incrível, o poder de educar. Né? Então, assim, que eu digo, é fantástico. Né? Eu não sei se eu teria a capacidade deles, né? Que é de ensinar, de educar. Então, assim, a gente tem um ambiente que é muito importante. Nós precisamos resgatar esse ambiente. Os alunos precisam voltar a gostar da sala de aula. Se adequar, gostar, né? Das escolas. O que está acontecendo? Precisamos fazer uma autoanálise, cortar na carne, entende? Precisamos reeducar, inclusive, né, pais. Os pais também precisam ser reeducados e entender o seguinte, o que é o papel da escola? O papel da escola, a escola não é babá do seu filho. Ela está ali para ajudar o seu filho, para tornar o seu filho, né, um ser humano melhor, em termos de capacidades cognitivas, em termos de educação formal, mas principalmente ajudá-lo para que ele seja um ser humano que vá vencer na vida. Então, não adianta você querer destruir a escola, porque o problema muitas vezes acontece dentro da sua casa. E aí a gente encontra um erro. Por outro lado, a gente precisa conversar com as escolas para que elas repensem, né, o seu modelo de negócio. Né? O que eu faço? Como é que eu consigo misturar essas duas coisas? A minha grade curricular obrigatória com todo esse universo que está em transformação e, assim, numa transformação gigante. Sair desse gesso, né? E aí, unir forças
para que a gente consiga avançar e melhorar. Eu acho Perfeito. que isso é... E fico aí à disposição no que eu Muito puder obrigada. ajudar. Me fala qual é o seu canal, onde que as pessoas podem te assistir, pode ir atrás de você, pode se socorrer de você. Olha só, para quem nos acompanha, a gente tem o Investigação Criminal Oficial, né? É um canal grande, tem lá dentro do próprio YouTube uma playlist só sobre isso. Lógico que a gente está em todos os streamings também, tá no Prime, na Discovery, no A&E, enfim, a gente está sempre ajudando nesses casos direto ou indiretamente. E quem quiser falar comigo, tem a minha rede, que é a que eu mais uso, né? Porque eu não consigo dar atenção a todas, é o Instagram. Então, eu estou no Carla Buch com C, CARLBUQ. Me encontram lá também. E o que eu puder ajudar com informação, dividir ali, né, materiais, me coloco à disposição. E também vai estar no link aqui embaixo, tá, pessoal? Para vocês. Deixem seus comentários, digam o que vocês querem saber mais da Carla. Pode explorar que ela é gente... Olha, amei, né? Ela já passava todo esse calor, né? E pessoalmente ainda mais. Então, façam perguntas, deixem suas perguntas, entrem em contato. Quem quiser também contratar a Carla para fazer palestras, eu acho que ela tem muito a contribuir nas escolas, seja pública, seja privada. Vale muito a pena. E, mais uma vez, muito obrigada. Sou eu que te agradeço, linda. Adorei te conhecer pessoalmente. Também, e eu também digo muito obrigada ao seu trabalho por fazer essa frente